sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje estou aqui para falar sobre um livro que eu li e que foi bem controverso para mim. Mas antes de falar qual livro é esse, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre para você. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixe o like se vocês estão gostando do conteúdo. Compartilhe com os seus amigos, tá? E deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro e se vocês estão animados para o lançamento do segundo, tá? Aqui na descrição vai ficar todos os links das nossas redes sociais, então nos acompanhe por lá também. Bom, o livro que eu vou falar hoje em questão é um livro que eu li em e-book, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent. É uma fantasia e esse livro, ele despertou algumas coisas em mim, porque eu estava super na expectativa desse livro. Eu achei que eu ia amar a história. Fazia muito tempo que eu não lia nada sobre vampiro, então eu tava assim super ansiosa para fazer a leitura desse livro, ver como que vai ser a história e me apaixonar novamente, mas não foi bem assim que aconteceu. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu achei dessa história. Porém, eu fui surpreendida no final e eu acho que meio que acabou valendo a pena, tá? Aqui nessa história a gente vai ter os vampiros, como eu disse. Esses vampiros, eles são um pouquinho fora do tradicional, pelo menos no que eu, até hoje, no que eu já li. Esses vampiros, eles têm asas e eles usam, além do combate corpo a corpo, eles também usam a magia, né, para lutarem, para se defenderem. Eles não dependem necessariamente de sangue humano, apesar de ser a preferência deles. E se eles não conseguem se alimentar, eles entram tipo no frenesi de sede de sangue, onde eles não conseguem ter controle das suas próprias ações. E se eles morrem de sede, eles acabam se transformando em demônios. E aqui no livro a gente tem esses demônios foram usados para algumas provas de um torneio que vai ter aqui na história, que basicamente é onde gira toda a história do livro, tá? A parte humana da história fica por conta da Uraia. Ela foi resgatada de uma vila que foi dizimada quando ela era criança. Quem a resgatou foi o rei Vincent, que ele é o rei dos vampiros lá e ele faz parte do clã dos Riage. E ele meio que adotou ela como filha e cuidou dela até agora, a fase dela adulta, e acabou treinando, ensinando ela a lutar, porque, querendo ou não, ela acaba crescendo num ambiente cheio de vampiros, então ela precisa saber se defender. Apesar das pessoas meio que respeitarem ela dentro do ambiente, né, por ser filha do rei, mas ela mesmo assim ainda precisa aprender a se salvar, tá? A história ela vai girar em torno de um torneio que existe a cada 200 anos, né? Um torneio em homenagem à deusa Niáxia, e que quem ganhar esse torneio, que é o único que vai terminar vivo, quem ganhar esse torneio vai poder fazer um pedido para a deusa Niáxia e ela vai atender qualquer tipo de pedido, tá? Então é isso, aí a gente tem mais ou menos uns jogos vorazes, né, que só um vai sair vivo da história, isso e aquilo, enfim. O que eu achei, enfim, sobre a história? Até metade eu tava bem desanimada com a leitura. Eu achei muito lenta, muito tediosa, maçante ler. A gente vai acompanhar inicialmente muito a Uraia, né? Pra mim, ela é a protagonista central da história. Então a gente vai acompanhar muito a vida dela até o momento em que ela entra no torneio. A gente acompanha todos os pensamentos dela, como ela age, como ela pensa. E eu me incomodei muito com ela, porque o tempo inteiro ela está falando, ai, como eu sou fraca, ai, como eu não vou conseguir, ai, porque as pessoas são mais fortes do que eu, ai, porque isso, porque aquilo. Ela fica se diminuindo ao longo do livro inteiro, uma boa parte do livro, na verdade, ela fica se diminuindo. E só que nós que estamos lendo, acompanhando a história da Uraia, a gente percebe o quanto que essa pessoa, o quanto que ela é forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. A gente vê a força que ela tem, a forma dela ter aprendido a lutar, dela aprender a se defender, ela saber como matar um vampiro. Ela passou por um momento traumático no final da sua adolescência para a vida adulta. E depois, como resultado desse momento, ela acabou aprendendo a como matar um vampiro. E ela tem muita conexão com a sua humanidade, com os humanos. Então, a partir desse momento em que ela aprende como lutar com o vampiro e matá-lo, ela todas as noites passa a visitar o assentamento, né, que é onde vivem os humanos na história.
e passa a agir meio como uma justiceira, sabe? Defendendo os humanos dos vampiros, matando. Esses que querem só ali caçar por diversão e matar os humanos, tá? Então, a gente vai ter aqui a participação da Auraia nesse torneio, porque ela e o pai acharam que seria, para os planos deles, né, seria muito bom que ela participasse desse torneio e que ganhasse para que o desejo deles fosse atendido. Então ela se inscreve e aí a gente começa a pensar, pô, uma humana no meio de uma centena de vampiros lutando por poder, lutando para ganhar, onde não tem escrúpulos nenhum. Se você cruzar com uma pessoa no corredor e quiser matar ela já fora de uma das provas, você pode. Não tem regra quanto a isso. Então a gente tá vendo ali uma humana no meio de um monte de vampiros e tentando lutar para sobreviver e para ser a última a ficar viva e ganhar esse torneio, tá? A história para mim começou a melhorar quando o segundo protagonista entra na história, que é o Rain. Eu vou falar assim, mas eu não sei como pronuncia. A primeira aparição dele na história foi o que já deu o sinal de que seria bom. A Oraya, ela meio que entra escondida num dos banquetes que o pai dela tá realizando e ela acaba encontrando esse homem todo misterioso, olhando uma das pinturas que tem no salão. E ela meio que já fica impactada ali. E eles acabam se encontrando nesse torneio porque ele também está participando, tá? Esse Rain, ele é vampiro e ele é do clã rival, né, dos Rishan. Gente, ele é o vampiro mais humano da face da Terra, porque assim, ele tem uma compaixão, ele tem uma empatia, ele é um transformado, então ele já foi humano, então ele bate muito na tecla de que ele ser vampiro não quer dizer que ele não tem que se importar com os humanos, porque afinal de contas ele já foi um. E ele propõe, então, de início, uma parceria com a Auraia, né? Porque em uma das provas eles vão ter que formar equipes para lutarem juntos. Então ele meio que oferece para ela essa parceria, tipo, olha, você fica com a gente, né? E em troca você luta com a gente nesse desafio e a gente te protege até lá, porque você, humana aqui, não vai durar muito tempo, principalmente se você se machucar. E ela demora, assim, pra decidir, porque, como eu disse, ela não confia em ninguém, ela acha que ele vai, na primeira oportunidade, vai atacar ela. E então, apesar de todo momento ele transmitir sinceridade, transmitir verdade, em nenhum momento demonstrar que ele quer machucá-la, ela é muito ressabiada, ela acaba não aceitando, falando que não, que ela vai continuar sozinha, até que em um momento ela quase acaba morrendo mesmo, né? Ela tenta de tudo, ela consegue se salvar, mas ela sabe que ela não vai conseguir continuar sozinha dessa forma, então ela acaba aceitando essa parceria com o Rain e com a Mishi. E a Mishi é um raio de sol. É vampira também, mas é um raio de sol, toda alegre, toda contente, toda positividade. E ela é, tipo, ela e o Rain são melhores amigos. E a partir daí, então, as coisas começam a acontecer, os desafios começam a acontecer, começam a ficar cada vez mais intensos. Ao mesmo tempo, a Oraya e o Rain têm que se entenderem, porque afinal de contas eles vão precisar lutar juntos num desafio, então eles precisam aprender a lutar juntos, aprender a se conhecer, aprender um a confiar no outro, porque depende da confiança também entre eles, para que dê certo a luta deles, né? Então eles meio que acabam se conhecendo, ela acaba conhecendo a vida do Rain, ele vai soltando algumas coisas ali e aqui, ela também vai contando algumas coisas da vida dela, então eles vão criando uma conexão assim entre eles e a troca deles é uma troca bem bacana, porque o Rain ele é um personagem meio irônico, meio debochado, ele cutuca ela várias vezes assim com comentários para despertar alguma reação nela, né? Então assim, eu acabei pegando em alguns momentos e dando várias risadas conforme a gente via a troca de conversa entre eles. Então assim, ele é muito espirituoso, então assim, a inserção do Rain na história, pra mim, foi o que elevou o livro
no meu conceito, porque até então, os 50% eu tava assim, nossa, que livro maçante, não tô gostando, não é tudo aquilo que eu tava pensando. Acho que tô um pouco arrependida de ter escolhido essa leitura agora. Só que conforme a interação dos dois foi acontecendo, foi aumentando, a gente foi conhecendo um pouco mais a fundo os dois personagens, principalmente o Raim. A gente foi criando uma conexão com os personagens e querendo que os dois desse certo, que a Uraia quebrasse um pouco o gelo, baixasse um pouco a guarda, porque a gente via que ele só queria mesmo estar perto dela, ajudá-la e tal. Os desafios vão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais complicados, mas, como eu disse, a Uraia é uma mulher muito inteligente, muito forte fisicamente, mentalmente. Então, mesmo onde às vezes a prova não dependia só de força física, dependia dela conseguir raciocinar o que estava acontecendo, se entender dentro do ambiente. Então, ela foi, assim, sempre muito assertiva em todas as provas, e aí com a ajuda também do Raim, também na força física, eles acabaram formando uma equipe muito boa. E aí, quando a história começou a melhorar pra mim, que foi escalando, que eu fui gostando, que foi me prendendo, tanto que daí, dos 54% até o final do livro, eu li num dia, porque eu realmente, eu gostei tanto, me prendeu tanto o final do livro, que eu não conseguia largar, e aí eu fiquei lendo, eu terminei metade do livro no dia. O final da história foi muito bom, foi muito intenso tudo o que aconteceu, uma surpresa atrás da outra. O plot eu não imaginava que isso ia acontecer, mesmo porque a gente fica muito assim ao longo do desafio, a gente sabe que só um vai sobreviver. Eles também sabem que só um deles vai sobreviver. Então a gente começa a entrar na questão assim, como que vai ser resolvida essa questão de que só a Uraia ou só o Raim vai poder sobreviver no final? Como que eles vão resolver? Vai acontecer algum problema? Vai abrir uma brecha? Então a gente fica também nessa expectativa, nessa tensão. Eles também ficam, porque eles sabem que no final de contas eles vão precisar, não escolher, né? Mas eles vão ter que acabar lutando entre si e um deles só que vai sobreviver. Então o final foi muita surpresa, foi muito inesperado. Eu não imaginava que poderia acontecer algo desse tipo. O plot no final, as tramas que foi se resolvendo e como foi explicado, foi assim, foi o que me surpreendeu. Eu gostei bastante de como foi. O livro, ele escalou de 3, porque eu ia dar uma nota 3 para ele. Ele escalou para 5. Daí eu falei, não, vou terminar, a nota dele vai ser 5 estrelas, porque tá. Mas eu terminei com a nota 4,5. Porque teve algumas partes do final, apesar de ter sido bombástico, de eu ter adorado o final, teve algumas situações no final do livro que não me agradou muito e eu não sei se eu gostei do caminho que levou, então eu vou tirar esse meio pontinho por essa questão, porque eu não sei como que agora isso tudo vai ser resolvido no segundo livro e se vai ser resolvido, mas eu não gostei de alguns detalhes do final desse primeiro livro. Mas enfim, são detalhes, a história migrou assim de 0 a 100 muito rápido na minha vida, na minha leitura, e surpreendeu e eu gostei bastante. O segundo livro, se eu não me engano, já está em pré-venda. Não sei se quando esse vídeo sair ele já vai ter lançado ou ainda vai estar em pré-venda, mas eu também deixo aqui a capinha do segundo livro que vai lançar. Então, agora eu tenho a meta de comprar o primeiro livro e comprar o segundo para ler, porque obviamente eu quero os dois na minha estante. Eu ouvi por aí alguns canais falando, é uma duologia, só que existe um universo com outros livros e essa duologia faz parte desse universo. Então, assim, não sei se é um esquema de pirâmide, não sei se realmente termina nessa duologia ou se os outros livros são outras histórias que não tem nada a ver com essas, não sei. Foram coisas que eu vi pela internet e aí eu vou deixando a vida me levar e seguindo e vendo o que vai acontecer. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece então de deixar o like aqui se vocês gostaram. Não esquece de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. E deixa aqui nos comentários o que você espera do segundo livro, tá?
sem spoilers, por favor, mas deixa aqui no comentário, vou ficar muito feliz em conversar com vocês, tá? Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.